Boa tarde, turma! Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020 e vamos continuar os conteúdos que vimos ontem. Unidade de medida de massa. Vocês sabem qual é a unidade fundamental da medida de massa? Então, é o grama. E o grama, ele tem seus múltiplos, que são unidades maiores que ele, e os seus submúltiplos, que são menores que o grama. Mas hoje a gente não vai ver todos. Vamos ver os principais, os que são mais usados, que é o quilograma, 1000 vezes maior que o grama, e o miligrama, que é 1000 vezes menor que o grama. O quilograma é a unidade fundamental da medida de massa? Não, né? Vimos aqui acima que a grama é a unidade fundamental da medida de massa. O miligrama é 1000 vezes menor que o grama? Sim. Miligrama é 1000 vezes menor que o grama, sim. O múltiplo do grama que vale 1000 gramas é o quilograma? Sim, porque o quilograma é 1000 vezes maior que o grama. O submúltiplo mais usado é o miligrama. Ele é muito usado na formulação de remédios. Com certeza, se vocês olharem aí na casa de vocês, os remédios, os comprimidos, eles são medidos por miligramas, porque são quantidades bem pequenas. E para medir grandes massas, cargas, barras de ferro e etc., usa-se a tonelada, que corresponde a 1000 quilogramas. Vocês lembram que ontem nós vimos o peso dos animais? E que o elefante e a girafa são muito pesadas? Muito pesados? O elefante chega a pesar 7.000 quilos? Então, a gente usa o quilograma para coisas muito pesadas, assim como o peso desses animais. Agora vamos ver o metro. O metro é a unidade convencional de medida de comprimento. Para medir o comprimento, usamos o metro. Um metro tem 100 centímetros. O metro é a principal unidade da medida de comprimento. Seu símbolo é o M. O metro também tem divisões. Chama-se múltiplo quando é maior que ele e chama-se submúltiplo quando é menor que ele. Então, também temos aqui os mais usados, que é o quilômetro, que é maior que o metro, é um múltiplo. O centímetro e o milímetro, que é menor que o metro, então são submúltiplos. Essas são unidades de medida de comprimento mais usadas, então vamos lá. Quando vamos a uma loja comprar um pedaço de fita ou um pedaço de tecido, chegamos lá, o lojista nos atende e ele mede através de um metro, né, que parece uma régua bem grandona de madeira, né? Quando vamos a uma costureira e ela precisa tirar as nossas medidas para fazer uma roupa, ela usa fita métrica. O pedreiro, quando precisa tirar as medidas de um terreno ou de um lote, ele usa a trena. Ou até mesmo na obra, ele usa um metro articulado, que é aquele metro dobrável, que pode ficar bem pequenininho. E o que nós usamos na sala de aula se a gente precisar medir alguma coisa? Nós temos um instrumento bem no nosso estojo, que é a régua escolar. O resultado da medida de comprimento é indicado, na maioria das vezes, em centímetro, metro e quilômetro. Agora a gente vai relembrar um pouquinho da medida de capacidade, que é o litro. O litro também tem seus múltiplos e seus submúltiplos. Os múltiplos são os quilolitro, hectolitro e decalitro. E os seus submúltiplos? Decilitro, centilitro e mililitro. Os múltiplos são unidades maiores que o litro e os submúltiplos, unidades menores que o litro. E qual que a gente mais usa, que a gente mais vê no nosso dia a dia? É o litro e o mililitro. Então, vemos aqui uma jarra que comumente a gente sempre acha uma jarra dessas na nossa casa para fazer o suco, né? Então, essa jarra aqui tem 1 litro. 1 litro equivale a 1000 ml, 1000 mililitros. Essa jarra aqui ela não está totalmente cheia.
ela está pela metade. Qual que é a metade de 1 litro? 500 ml, né? 500 mililitros. Também usamos essa abreviação, ml, para medir quantidades como de um xarope, de um perfuminho de criança. Aqui nesse xarope temos 120 ml e nesse perfuminho 100 ml. Então temos quantidades bem pequenas aqui nesses vidros. Agora vamos fazer as nossas atividades e qualquer dúvida pode me chamar aqui no reservado.